Mas por que a gente hoje faz medicina e não opta aí por uma outra carreira ou optou em outro momento por outra carreira? Na verdade, a medicina, ela é sempre um processo. É muito difícil você escolher, obviamente, quando você está lá com 16, 17 anos, escolher o que você vai seguir pro resto da vida, né? É bem difícil. Então, assim, geralmente você pega os exemplos. E o meu irmão foi um exemplo nisso. Então, eu segui mais o exemplo do meu irmão. Meu pai era... Na minha família, na verdade, não tinha médicos. E meu irmão começou a fazer medicina. E como que eu comecei a me interessar? Vendo os livros de medicina. Legal. Mas eu nunca tive um sonho de ser médico. Isso não tinha esse sonho, assim, desde a infância, ser médico. Não era... Na verdade, não tinha sonho definido de ser nenhuma profissão exata, assim. Então, vendo meu irmão, vendo os livros, ele chegava, falava, que interessante isso aqui, e ia lá e via um pouco, falava com ele, eu ia para Teresópolis, que ele fez lá também, ia na faculdade, ia nas festas, ia assistir uma aula ou outra, e aí foi assim, eu falei assim, isso aqui é que eu quero fazer. Me interessei e comecei a fazer. Depois, quando você começa a fazer, você vê que realmente é um mundo. Porque você tem muita coisa para fazer. E aí que o negócio começa a ficar interessante mesmo. Porque você tem parte clínica, parte cirúrgica, exames, você tem oportunidade de abrir sua própria empresa, oportunidade de fazer N situações você pode fazer na sua vida a partir da medicina. Não que outras áreas não possam, obviamente, né? Só que a medicina, ela é um caminho mais árduo, geralmente é muito estudo que você tem que fazer, diploma e tudo. Então, a minha história foi essa. Não sei, eu peguei por exemplo mesmo, por ver meu irmão, eu segui o exemplo dele. Legal. Então, foi mais por aí. Uau, você deve ter um exemplo mais familiar, né, cara? Meu pai é médico, né? Meu pai é médico, é cirurgião. Eu sempre tive ele como um exemplo, assim. Na verdade, e até uma questão legal, e aí falando até da medicina como um todo, assim... Meu pai é uma família de 10 irmãos. A medicina para ele foi uma maneira de ascensão até da condição que ele tinha de vida, assim. Então, você vê que a medicina realmente traz muitas possibilidades, até do ponto de vista financeiro, e eu sempre vi ele com muito propósito no que fez, assim. Até o próprio fato de vestibular, daquela dificuldade de passar no vestibular, as pessoas têm que ter um propósito, né? Tem que acreditar muito naquilo, porque não é fácil mesmo, né? Você passar no vestibular e toda, né, a concorrência de um curso, né, que hoje ainda eu acho que é um dos mais concorridos. Então ele tinha muito propósito nisso, e isso de alguma forma me motivou dentro dessa ideia. Eu via, né, eu convivia desde muito novo com a medicina, e ele sempre falando muito, e isso eu acho que para mim foi uma influência bem positiva, assim, em relação a... Eu que te conheço, vejo, sei que parece ter tem muita influência do seu pai, assim, não uma influência, uma imposição, Sim. Eu acredito que escolher a medicina quando a gente não conhece a medicina, eu acho que é muito mais fácil do que quando a gente já tá dentro dela. Pô, legal essa visão. Porque quando a gente não conhece, parece muito bonito, né? Pô, você tá lá, salvar vidas. Tem o status social, que é muito bonito. Coisa nata, né? Tem a parte financeira, você, né? A gente relativamente ganha melhor do que outras profissões. Eu costumo dizer que medicina você ganha mais rapidamente, melhor do que qualquer outra profissão. Você já forma empregado, né? A gente tá generalizando um pouco, mas generalizando talvez seja isso mesmo, né? Mas a partir quando do momento que você... Pega um recém-formado de qualquer área da medicina versus qualquer área recém-formado, uma formação de terceiro grau. Dificilmente você vai ter alguém que ganha, né? Assim, no dia posterior à faculdade, o que um médico ganha. Isso é uma verdade. Acho que isso não significa dizer que é uma boa coisa, eu não tô falando isso e nem tô falando... Não, claro. Que sim, mas geralmente mas é uma realidade, né? E aí, a partir do momento que você começa a conhecer, você entra na faculdade. Até na faculdade, durante o meu curso, na minha turma, diversas pessoas foram saindo do curso. Sério? Na minha não saiu ninguém. Na minha turma saiu. E seja por N motivos, né? Muito difícil, às vezes não tinha capacidade de ficar acompanhando a turma e acabou optando por sair. A minha foi federal, então a parte financeira não importava nesse caso. Era uma E depois a gente vê pessoas que trocam de especialidade, depois a gente vê pessoas que largam completamente a medicina. Acho que esse é um tópico também que a gente vai discutir mais pra frente. Tem pessoas que largam. Então eu acho que depois que a gente entra
eu acho que é muito mais difícil você escolher a medicina todos os dias. Caramba, interessante, hein? Fiquei Reflexivo. esperava por essa. Também tô pensando aqui, eu fiquei Pô, pensando... pior que eu sou o chefe dela da residência, tô na dúvida se ela quer Será que ela vai sair? causa, né, cara? No final, assim, no final, pra acabar, né? Vamos Mas acabar ela, com o começa, Gabriel. mas ela já começou de novo várias vezes, então ela começa de novo. Mas o Mer falou um negócio também interessante sobre resiliência, né? É. Você não tem que desistir. Eu mesmo demorei 2 anos e meio para entrar na faculdade, depois 2 anos e meio para entrar na residência. Mas então eu não desistia. Eu Sim. tinha e é um trabalho difícil, porque assim, é uma prova, é mais ou menos uma prova aí de atletismo, alguma coisa assim. Você tem que preparar um tempão para você chegar. Todos os vestibulares, obviamente, são assim, mas a medicina é bem concorrido. Mas, cara, é difícil você não desistir, assim. Você tem que trabalhar muito sua cabeça para chegar lá. E eu vi até um negócio interessante, tem umas 2 semanas. O pessoal falando assim, ó, quando você vai fazer prova, qualquer prova, você tem que se preparar ali como se fosse uma prova física. Então, assim, tem gente que vai fazer prova e não leva uma água, não leva um negócio para comer, um negócio saudável mais para você comer, não faz uma preparação, entendeu? Então, você chega no final da prova, seu rendimento foi lá para baixo. Porque é uma prova física ali mesmo. Então, é um trabalho mental, é resiliência, não é fácil. Então, tem essa resiliência. E falando um pouco assim, de escolha de carreira, eu assim, apesar de gostar e ter escolhido medicina, eu sempre fui um cara que sempre gostei muito da área de exatas. Então assim, por algum tempo, Gabriel, e a gente acho que é até legal a gente discutir isso aqui, você vai falar um pouquinho da sua experiência até como empreendedor, o Fernando. Mas assim, eu sempre gostei muito eu sempre gostei muito dessa parte de exatas, sempre gostei muito de tecnologia. A gente fica assim, mas você quer fazer medicina ou você quer fazer... Será que, né, é sempre assim, você tem que ser só aquilo, não, só medicina. E no final, e dentro da faculdade, por tantas coisas que a gente vivencia, e a medicina é muito ampla, traz uma visão, né, você tem possibilidade de fazer, e aí você está falando de empreender, e eu acho que é muito legal essa ideia de que, poxa, eu sou oftalmologista e sou empreendedor, sabe? E eu acho que hoje, cada vez, Gabriel, mais a formação nossa, dos nossos filhos, talvez, é de uma visão muito maior do que, eu sou só médico, sabe? Eu sou só medicina. Porque a gente fica assim, sempre, as pessoas falam assim, poxa, mas você é médico. Não, você pode ser médico e você pode ser empreendedor. Você pode ser médico e pode ser mais do que isso, sabe?